Então, gente, desculpe aí esse início atrapalhado. Vou dar uma olhada aí quem já chegou e das notícias. Com isso de ter que ficar muita coisa aqui se colocou mal. Então, boa noite, boa tarde a todos. Eu, de novo, solicitei ao Alexandre para deixar o chat desligado. O chat, além da questão de eu não poder olhar, existe como se fosse uma conversa em sala de aula quando a gente está presencialmente. Porque aí algumas pessoas ficam ligadas ali e não no que a gente está trazendo. Hoje o trabalho, ele é apaixonante para mim, tem sido. Também é produto de um cartel, porque esse seminário 6, eu trabalhei ele num cartel, com Abílio, Luiz Alberto e Teresa Meloni, tem já um tempinho, e é muito curioso, assim, aquilo que a gente lê alguns anos antes, a gente já faz outras elaborações completamente diferentes. Assim, não sei, claro, isso deve ter a ver com o meu percurso, mas foi como se hoje eu achasse esse texto completamente claro, lúcido e sem deixar dúvidas. Não é que não deixe dúvidas, mas assim, ele não é daquela dúvida que a gente fica que a gente absolutamente não entende o que está lendo. Então, assim, como o trabalho é grande, eu vou tentar aqui, num fôlego, apresentar todo, e depois a gente abre para as perguntas, e depois tem um intervalinho para a gente ir fazer um pipi, beber uma água, etc. E aí a gente vai para o Agostinho, que vai falar sobre o desejo no sonho de Hamlet. Então, começando, epígrafe. Fala logo que eu, com asas bem mais rápidas que a meditação e os pensamentos do amor, voarei para a vingança. Esse é o texto da obra de Shakespeare, Hamlet, ato 1, cena 5. É uma fala de Hamlet para o Ghost. Isso para quem já conhece, eu vou falar um pouquinho sobre o que é a obra e tal, mas muito resumidamente. E essa foi a segunda vez que eu li Hamlet, a primeira foi para o nosso cartel. E, embora seja uma linguagem antiga, eu peguei a tradução do Milor, absolutamente delicioso de ler. Então, vou trazer algumas informações sobre Hamlet. Uma das mais aclamadas obras do dramaturgo inglês William Shakespeare, Hamlet foi escrita no final do século XVI e início do século XVII. A história se passa na Dinamarca, na primeira metade do século XIV. A tragédia shakespeariana encena a história do príncipe herdeiro da Dinamarca, incumbido já no seu primeiro ato pelo fantasma do pai a vingar a sua morte. Dizer que é uma tragédia que relata a história de um príncipe que busca vingar a morte de seu pai é pouco. A narrativa é densa, reflete conflitos familiares, dramas de paixão, traição, vingança, incesto, corrupção, algumas boas doses de loucura, disputa de poder, moral e bons costumes e outras tantas circunstâncias que são parte intrínseca à nossa condição de humanos. Pela complexidade da temática, pode ser discutida e analisada sob as mais diversas óticas. Mas a que nos interessa aqui, né, é o que Freud e Lacan deixaram como trilha sobre os personagens principais, marcadamente o protagonista que dá nome à obra. Então, começando já a falar sobre Freud e Lacan, né, em 1900, em A Interpretação dos Sonhos, Freud se interroga: o que impede Hamlet de executar a tarefa que lhe deu o fantasma de seu pai? E Lacan, no seminário 6, diz o seguinte: o desejo, no seminário O Desejo Sem Interpretação, ele fala o seguinte: que a peça teatral de Shakespeare, Hamlet, é a tragédia do desejo.
que a trama da peça seria como uma armadilha de pássaros na qual o desejo humano estaria irremediavelmente capturado. Então, por que Hamlet posterga o ato de cumprir o apelo feito pelo pai em seu sonho? Freud chama atenção para o fato singular de que, apesar de o drama, ao longo do tempo, ter provocado inúmeros efeitos, discussões e interpretações, nunca se tenha chegado a um acordo sobre o caráter do protagonista. Isso a gente vê o tempo todo na obra e no que Lacan traz. Você fica um pouco assim, mas o que é, afinal de contas, que Hamlet quer, no caso, a gente pode pensar no desejo de Hamlet. O que ali está mal posto, mal colocado, que torna impossível ele partir ao ato que foi solicitado pelo pai dele, né, pelo Ghost. E aqui, uma fala de Freud, né, um escrito de Freud, a peça está baseada nas hesitações de Hamlet em cumprir a vingança de que está encarregado. O texto não diz quais as razões e motivos dessas hesitações. As inúmeras tentativas de explicação não conseguiram descobri-lo, né? E Freud lembra também o que Goethe falou sobre essa peça teatral, que predominou por muitos anos como a maravilha das maravilhas. Todo mundo se servia no que Goethe falou sobre isso. Então, para o poeta, escritor e dramaturgo Goethe, Hamlet representaria o homem cuja força de ação está paralisada por um desenvolvimento excessivo do pensamento, debilitado pela palidez do pensamento. Então, assim, é inegável que a gente pode ouvir, eu vou reproduzir aqui um trecho de Hamlet, a gente pode escutar nas falas dele um típico pensamento obsessivo, né? Tanto nos monólogos em que ele está sozinho, que numa peça de teatro tem que ser pronunciados, ditos, né? Que expressam pensamentos, como em alguns diálogos, ele está sempre nessa posição obsessiva de uma reclamação acerca do outro, né? De um outro muito consistido. Então, aqui eu vou ler um trecho que ilustra um pouco isso que eu estou falando. Eu sumi? Tá. Ó, que esta carne tão maculada derretesse, explodisse e se evaporasse em neblina. Ó, se o Todo-Poderoso não tivesse gravado um mandamento contra os que se suicidam. Ó Deus, como são enfadonhas, azedas ou rançosas todas as práticas do mundo. O, ó tédio, ó nojo. Isto é um jardim abandonado, cheio de ervas daninhas, invadido só pelo veneno e o espinho. Um quintal de aberrações da natureza, que tenhamos chegado a isso, morto há apenas 2 meses. Não, nem tanto, nem 2. Um rei tão excelente, compará-lo com este é comparar Hipérion, deus do sol, com o sátiro, com um sátiro lascivo. Tão terno com minha mãe, que não deixava que um vento mais rude lhe roçasse o rosto. Céu e terra, é preciso lembrar, ela se agarrava a ele como seu desejo crescesse com o que o nutria. E, contudo, um mês depois, é melhor não pensar. Fragilidade, teu nome é mulher. Um pequeno mês antes mesmo que ganhasse as sandálias com que acompanhou, gastasse, desculpe, as sandálias com que acompanhou o corpo de meu pai. Como Niobe, chorando pelos filhos, ela própria, ó Deus. Uma fera a quem falta o sentido da razão teria chorado um pouco mais. Ela casou com meu tio, o irmão de meu pai, mas tão parecido com ele como eu com Hércules. Antes de um mês, antes que o sal daquelas lágrimas hipócritas deixasse de abrasar seus olhos inflamados, ela casou. Que pressa infame correr assim com tal sofreguidão ao leito incestuoso. Isso não é bom, nem vai acabar bem. Mas estoura meu coração, devo conter minha língua.
Em outro trecho, ainda exemplificando a lamúria queixosa, Hamlet diz em relação ao tio e à mãe, né? Ele está conversando com Horácio, que é um fiel trabalhador do reino da Dinamarca. Horácio, senhor, se dirigindo ao Hamlet, senhor, eu vim para assistir aos funerais de seu pai. Hamlet, ou seja, veio assistir aos esponsais da minha mãe. Horácio, é verdade, senhor, foram logo em seguida. Economia, Horácio. Os assados do velório puderam ser servidos como frios na mesa nupcial. Preferia ter encontrado no céu meu pior inimigo do que ter visto esse dia. Agora eu vou falar um pouquinho dos personagens. Hamlet, protagonista, príncipe da Dinamarca, filho do falecido rei Hamlet, sobrinho do rei Cláudio, filho de Gertrudes. Esse é o casal que ficou casado após a morte do rei. Hamlet, príncipe, filho do rei da Dinamarca, sobrinho do rei Cláudio e filho de Gertrudes, a viúva do rei morto que desposou o cunhado. Hamlet é apaixonado pela jovem Ofélia, apaixonado aí entre aspas. Mais à frente vai ficar mais claro isso. Um personagem receoso de cumprir sua promessa ao pai morto, de acordo com Freud. Freud diz que ele não é incapaz de agir, porque ele age de maneira violenta, pelo menos em duas situações. Quando ele escuta que alguém está atrás da cortina, ouvindo a conversa do Hamlet com a mãe, ele mata essa pessoa que está ali, que, no entanto, não era quem ele pensava. E também, ao mandar para a morte, dois possíveis traidores que tinham sido enviados ao outro reino, que agora me fala qual era, que é o Rosencrantz e o Guildenstern. Portanto, o que o impede de executar a tarefa que lhe deu o fantasma de seu pai? Essa é a pergunta que Freud faz em seu texto de 1900. E a gente tem que ficar atento um pouquinho à história e essas situações, até que eu falei, como parece uma mente de um obsessivo, porque escorregar no que se diz sobre essa história é muito fácil. A peça começa com a aparição para os guardas Horácio e Maurício do fantasma do pai do príncipe, o rei Hamlet, no terraço de Elsinor. Logo os guardas irão comunicar o ocorrido ao príncipe Hamlet. Então, voltamos a Freud e a tentativa de responder à questão formulada por ele. Hamlet não conseguiria se vingar de um homem que matou seu pai e tomou o lugar dele junto à sua mãe, de um homem que realizou o desejo de sua infância. Essa é a conclusão do Freud. Hamlet tinha o desejo incestuoso pela mãe, lá do seu Édipo, da sua constituição, da sua estruturação, e que, na verdade, ele se negava, não conseguia matar o tio, porque o tio tinha realizado o seu desejo de infância, que era o incesto com a mãe, né? Tinha matado o pai. De uma certa maneira, isso daria algum tipo de justificativa para a procrastinação de Hamlet. O horror que deveria impeli-lo à vingança é substituído por remorsos, isso tudo segundo Freud, por escrúpulos de consciência. E aí ele diz a seguinte frase: acabo de traduzir em termos conscientes o que permanece inconsciente na alma do herói. Mais adiante, Lacan vai falar sobre isso, tratando esse achado de Freud como uma, digamos, alguma antecipação, né, que ocorre muitas vezes na clínica. E que isso é que é importante que a gente fique atento quando lê Lacan e Freud. Então, só para irmos organizando as ideias até aqui, né? Cláudio, tio de Hamlet, matou seu irmão, o pai de Hamlet, e tomou o lugar dele junto à viúva, Gertrudes, mãe do jovem príncipe, realizando assim, até aqui, visto por Freud, o desejo de infância do jovem príncipe. A interpretação freudiana aponta para as motivações inconscientes de natureza edípica. Ao reviver de maneira inconsciente a cena edípica,
o príncipe se vê às voltas com o supereu, que comparece como um impedimento à concretização do ato, né? Ainda estamos em Freud, né? Então, só para lembrar, o supereu, como herdeiro do complexo de Édipo, aponta para o sofrimento da criança diante da ameaça de castração e a possível perda do amor dos pais como punição por seus desejos incestuosos. Já Lacan, na abertura do capítulo 13, que é denominado ato impossível, eu estou só no seminário 6. Seminário 6. O desejo e sua interpretação. Ele avalia que o personagem Hamlet pode nos servir para reforçar uma espécie de elaboração do complexo de castração. Isso também eu acho muito importante. Então, continuando um pouquinho, vamos voltar para os personagens. Fantasma do rei Hamlet, né, aparece para o príncipe, seu filho, para falar que a causa da morte não foi um veneno de cobra, que é tipo um boato que se espalhou pelo reino, para falar que a causa de sua morte não foi veneno de cobra, como divulgado, mas que foi envenenado por seu irmão Cláudio e exige do filho a vingança. Mas diz também que o filho poupe a mãe. Não faça nada contra Gertrude. Cláudio, que é então atual rei da Dinamarca, tio do príncipe Hamlet, principal suspeito da morte de seu irmão, o rei Hamlet. Casa-se com a viúva do rei Gertrudes e é descrito como um homem astuto e ávido por poder. Gertrudes é a rainha da Dinamarca, que era esposa do falecido rei Hamlet e mãe do príncipe Hamlet, e casa-se com seu cunhado Cláudio. O Polônio é o primeiro-ministro, conselheiro do rei Cláudio, braço direito e sempre presente para apoiá-lo. E o Polônio é pai de Ofélia e Laertes, que são os personagens esses todos, os principais da história. Ofélia é apaixonada pelo príncipe Hamlet e Laertes estava na França, mas volta para a Dinamarca para o enterro do rei. Então, hoje a gente está basicamente no capítulo 13 do Seminário 6, mas 2 capítulos antes, no Seminário 11, é importante falar disso, Lacan trabalha sobre a interpretação do sonho de um paciente da analista inglesa Ella Sharp. Então, isso é importante mencionar, porque a partir dos ecos do ser ou não ser o falo, recolhidos do paciente da analista inglesa, que Lacan seguiu rumo ao pensamento de Freud, tratando sobre a forma como se organiza a posição do desejo na interpretação dos sonhos, e para isso se serviu de Hamlet, de Édipo e da castração. Sendo que a parte de interpretação do sonho de Hamlet hoje vai ficar para a apresentação do seminário do Agostinho, que é exatamente o seminário A Interpretação dos Sonhos. Então, vamos traçar agora alguns paralelos e analisar as discordâncias ou acréscimos feitos por Lacan à teoria de Freud. Então, apesar da disposição inicial de Hamlet, muito bem demonstrada na epígrafe desse trabalho, né, que ele diz: estou pronto para ir cometer o ato, e nos faz crer que a sede de vingança precipitaria a conclusão imediata de sua tarefa, o que se assiste ao longo da trama é um movimento de idas e vindas, titubeios, né, no qual o príncipe se perde em elucubrações e procrastinações descabidas que nem mesmo ele consegue explicar, né? Então, assim, um dos diálogos aqui que eu recortei de Hamlet é assim: é incrível, cada fato que surge me acusa, atiçando minha frouxa vingança. O que é um homem se seu mais alto bem e seu uso do tempo é dormir e comer? Mas não sei por que vivo, dizendo para mim que só falta essa ação, já que tenho a causa, a vontade, a força e os meios para executá-la. Quer dizer, o tempo todo ele se confrontava com esse conflito que estava habitando a decisão de cumprir o que o pai pediu. Sim, Édipo, a realização da fantasia incestuosa infantil, né? Porque aí a gente vai
confrontar também Édipo, porque é isso que traz o Seminário 6. Isso está em Freud também. Sim, Édipo, a realização da fantasia incestuosa, sem que ele saiba nada sobre isso, né? Porque quem lembra de Édipo, ele é uma não é vidente que chamava naquela época, esqueci o nome. Ela diz para os pais de Édipo, Oráculo. oráculo, isso. Então, esse oráculo disse que, que eles deveriam se livrar de um filho, matá-lo, porque ele, no futuro, quando crescesse, mataria o pai e se casaria com a mãe. Então, eles não matam o Édipo quando ele nasce, mas entregam a um outro casal que morava em outra região, né? E Édipo, num dado momento, viaja para o seu país verdadeiro, que ele não sabe que é filho do rei. No caminho, ele topa com o rei e o mata. E chega à cidade e casa com a Jocasta. E tem filhos com ela. Então, ele está na total ausência de saber, né? Então, o Édipo realiza essa fantasia incestuosa, porém sem saber, e Hamlet, o que surge é uma operação de recalcamento tal como se sabe na neurose. Para Freud, o príncipe não consegue realizar seu plano de vingança porque se encontra identificado ao seu tio Cláudio. O ódio que deveria alimentar seu plano acaba convertido em autorrecriminações e escrúpulos que trazem à cena o desejo recalcado de Hamlet e fazem com que ele recue diante da tarefa, uma vez que o príncipe não seria mais nobre do que aquele que deve punir. Isso estamos em Freud. E alguns anos mais tarde, que isso ainda que eu li em 1900, em 1905, o Freud diz que o fascínio que Hamlet exerce sobre nós se deve justamente ao uso bem-sucedido da neurose de palco, porque os espectadores neuróticos se identificam com o herói que luta arduamente para manter sob recalque seus próprios desejos inconscientes, uma luta que se mostra de partida condenada. Então, um aspecto muito interessante, né, que atiça as possibilidades de interpretação analítica é uma maneira típica que Shakespeare apresenta o enredo, né? A realização do drama edipiano nessa obra, isso está em Lacan, aqui no Seminário 6, não estou inventando nada, se produz não na própria geração do herói, como no caso de Édipo, mas na geração precedente, como um crime deliberadamente praticado. Trata-se de uma traição ao pai do protagonista, que mexe com o desejo incestuoso recalcado, trazendo, por um lado, o ódio e o desejo de vingança, e, de outro lado, a culpa. Lacan ressaltou a dissimetria entre as posições de Édipo e Hamlet. Em relação ao saber, como eu já anunciei ali, Édipo nada sabe do conflito com o pai, e é nesse desconhecimento que ele realiza seu crime. Já em Hamlet, o pai sabe que está morto segundo o voto de seu irmão, que queria tomar o seu lugar, e sabe da traição da mulher. E isso é dito ao filho. Ou seja, o crime edípico é sabido, e a própria vítima que surge das sombras, para denunciá-lo e clamar por vingança. Édipo assume a punição pelo seu nome, restaurando, desse modo, a ordem da lei e aparecendo ao final do mito como alguém castrado. Já em Hamlet, há um tempo disjunto, né? Isso está na obra do Shakespeare. O véu da ignorância foi erguido no início e não no final da obra, né? Édipo o tempo todo não sabe, somente no final isso é aberto. E Hamlet o tempo todo sabe. O drama edipiano foi aberto no início e não no fim. Desculpe, e não no fim. O encontro ainda e surge ainda
de algum modo, ele está preso, o drama do Hamlet, na encruzilhada do problema de existir que se coloca nos termos do ser a não ser, o falo. Hamlet é surpreendido pelo fantasma do pai, devendo aí tomar seu lugar quando algo de essencial na constituição do sujeito barrado ainda parece lhe faltar. O próprio retorno do pai em forma de espectro, em vez de imagem onírica ou outros modos de retorno do recalcado, dá indícios de que algo no simbólico não está bem posto. Daí se deduz sua conduta cambaleante, seu caminhar desviante, aí já estamos em Lacan, das vias que o confrontariam com o saber sobre a castração, algo que ocorre somente no final, no momento no qual Hamlet precipita seu ato e ali sucumbe. Então, continuando aqui com Lacan, Lacan se detém e interroga sobre o peso que o sentimento de culpa de Hamlet tem em relação à sua procrastinação, uma vez que ele tem todos os elementos para colocar a vingança em prática, e Lacan enumera. Cláudio matou o seu pai, usurpou o trono, desposou a rainha, e além, é claro, de haver a ordem expressa do pai. Aí Lacan diz: tudo em Hamlet conflui para que ele haja e ele não age. Já estamos no final do tempo. Então, para Lacan, aqui começa o problema sobre o que Freud pode articular a respeito dos escrúpulos de consciência de Hamlet, cuja representação cuja representação consciente se articula no inconsciente. Aquilo que foi dito lá no início, que Freud fala que isso se articula no consciente de Hamlet, mas é algo que estava ali recalcado no inconsciente. Então, Lacan aponta aí algo que não vai bem no desejo de Hamlet. Em um comentário sobre essa passagem, eu li um trecho da psicanalista Sandra Letícia Berta. Ela afirma que Hamlet está envenenado por um excesso de saber vindo do outro, encarnado pelo fantasma do pai, que se apresenta como um saber todo, sem falhas que possam indicar a falta nesse outro. O fantasma do pai sabe e envenena seu filho com esse saber. Eu achei bem interessante isso. O príncipe poderia estar contaminado não pelo enigma do desejo, isso ainda, eu estou falando ainda na Berta. Então, ele poderia estar envenenado por um excesso de saber vindo do outro, encarnado pelo fantasma do pai que se apresenta com um saber todo, sem falhas que possam indicar a falta nesse outro. O fantasma do pai sabe e envenena seu filho com esse saber. O príncipe poderia estar, então, contaminado não pelo enigma do desejo do outro, que produziria um furo, mas pela vontade do pai que nele se mostra absoluta. Então, pensando aqui com Lacan, é como se o enigma do desejo não tenha se transmitido, de modo a poder fazer com que o príncipe se perguntasse o que eu me tornei, né? Ou vacilasse alguma coisa nessa ordem paterna. E aí Lacan diz assim, a resposta, eu lhes disse, é o significante do outro com a barra, né? É o S de A barrado. Se um furo no saber tivesse sido produzido, teria sido possível a Hamlet relativizar algo das palavras do pai, em vez de recebê-las como se fosse uma verdade absoluta, que lhe deixou na encruzilhada de seu desejo, como falou Berta. E Lacan nos chama para a indagação sobre o que teria ocorrido à fantasia de Hamlet. Já que a fantasia, Lacan diz, é para nós o eixo, a alma, o centro, a pedra de toque do desejo. A grande perturbação de conduta que observamos em Hamlet, após esse encontro infernal com o Ghost, é que algo muito grave abalou o príncipe no nível da sua fantasia.
Então, ainda no seminário 6, a fantasia é abordada essencialmente pela via da fórmula S barrado punção de A, que, como propõe Lacan, a relação de objetos se dá no nível do desejo por meio da fantasia. Uma observação aqui no seminário 6, o estatuto do objeto passa por um deslocamento importante nessa fase aqui desse seminário. Isso eu achei muito importante lembrar, porque até então apresentado como objeto do desejo em sua versão imaginária, nesse seminário o objeto surge como impossível, inacessível, anunciando o que mais tarde será formulado por Lacan como o objeto pequeno a, causa do desejo. E eu acredito que a biblioteca da escola tenha um texto que o Plínio, nosso queridíssimo Plínio, trabalhou como foi apresentado num intercartel de um cartel que eu participamos, Plínio, Fernando, Lícia e eu, do Seminário da Angústia. E ele fez um trabalho muito interessante que ele segue a trajetória do objeto em Lacan até a concepção do objeto A. Isso está nesse trabalho, acredito que a biblioteca tem. Foi apresentado num intercartel. Então, até sugeriria a biblioteca, não sei se o Felipe está aí, trabalhar essa, que é uma produção de cartel, né? E de um colega que faleceu em plena atividade na nossa escola, relativamente recente, a morte dele. Então, o abalo fantasmático de Hamlet, traduzido como uma experiência de despersonalização, ou como diria Freud, uma experiência de estranhamento, é um Unheimlich, que atinge o corpo próprio e o objeto, é esclarecido por Lacan em termos de uma decomposição dos elementos da fórmula da fantasia. Isto é, haveria uma separação entre o S barrado e o pequeno a. Tendo por referência o grafo do desejo, Alexandre, você pode colocar o grafo aí que eu te mandei? Chegou? Chegou. 10 minutos depois chegou. Vou colocar. Então, é que Mercúrio está retrógrado, gente. Aí eu quero só ilustrar aí o que eu vou falar sobre isso que Lacan está dizendo no texto. Está demorando para entrar para todo mundo? Ah, então, tá aí. Eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, eu que estou no celular, está muito pequeno. Então, para ilustrar ali, tendo por referência o gráfico do desejo, vê-se que o objeto pequeno a, disjunto da fórmula da fantasia, recairia nesse ponto de imagem do outro, que é o id A, que é o próprio eu, Moá. Então, vocês veem aqui no grafo, do lado esquerdo, né? A fórmula da fantasia é S barrado punção de A, e logo abaixo, no que seria a primeira etapa, o primeiro andar do grafo, nós temos o id A. O objeto absorvido, identificado ao eu, perderia sua função de objeto no desejo, vindo a ser reintegrado em seu quadro narcísico. Pode tirar, Alexandre. Então, em Hamlet, a destruição do objeto pode ser deduzida da maneira deplorável como o príncipe passa a tratar Ofélia, inicialmente louvada como objeto de um amor sublime, após o encontro com Ghost, torna-se o signo da rejeição ao seu próprio desejo. Tem uma cena, inclusive, né, que eu não vou reproduzir aqui, mas quando o Hamlet chega pela primeira vez na presença de Ofélia, depois do encontro com Ghost, ele chega todo desmontado, destruído, e olha para ela e ela não sabe o que está acontecendo. Ela está, acho que, numa sala de costuras.
E ela não entende o que está acontecendo, ela não consegue traduzir aquele olhar dele. Ele está como um resto, como algo, digamos assim, um soldado sujo de guerra que chega destruído, né, e sem saber direito nem quem ele é. Em Hamlet, a destruição do objeto pode ser deduzida, isso eu já falei. A erupção dessa dolorosa desorganização subjetiva nos faz considerar que a resposta que Hamlet escreveu na linha do inconsciente, como mensagem que recebeu do pai, foi a irremediável, absoluta, insondável traição do amor mais puro. Isso é Lacan, tá, gente? Poético, lindo. E como se na hora do encontro do sujeito com a verdade, né, esse encontro com o outro, Hamlet tivesse registrado a significância do outro como uma verdade sem esperança, falaciosa, que não vale nada. E aí, de novo, Lacan. Em vez de registrar a falta de um significante que garantiria no outro sua essência de verdade ou a suficiência dos outros significantes, o significante do grande outro barrado. Né? Então, assim, esse encontro dele com o pai, não houve esse registro da falta, né, de um significante que garantiria sua essência de verdade ou a suficiência dos outros significantes. Né? O significante do grande outro barrado, o que faltou aí foi a barra. Se o outro, por essência, é carente, não há nada na significância que possa garantir a verdade ou dar o significante último da existência. Não há outra garantia da verdade, insiste Lacan, senão a boa-fé do outro, isto é, alguma coisa que se passa sempre para o sujeito sob uma forma problemática. Quer dizer que o sujeito fica no extremo de sua questão, dessa inteira fé, concernido ao que para ele faz surgir o reino da fala. Isso está na página 420 do Seminário 6. É Lacan. Então, nesse momento de seu ensino, Lacan põe em relevo a separação entre o campo da verdade e o campo da realidade. A transmissão da verdade repousa inteiramente na fala e não na realidade. O sujeito fica aí suspenso na inteira fé no outro, cuja inconsistência torna possível exprimir algo da verdade apenas de forma mítica, isto é, uma verdade que só se sustentaria como um semi-dizer. Estou de olho aqui na hora, 19h01. Está na hora do Agostinho. Não, 19h30, né? O meu vai até 19h15. Deixa eu ver quanto que falta aqui. Estou quase no fim. Acho que dá. Se Hamlet tivesse escrito algo da insuficiência do outro, isso eu já falei, né? Mas não é o que ocorre. Ele estanca nesse ponto de revelação radical do fantasma, que sabe, e por ter a resposta, revoga nele qualquer possibilidade de ele mesmo responder a partir de seu desejo e do jogo deste com a fantasia. As palavras do pai lhe garantem que a traição é absoluta. Não há nada mais total que a traição da qual foi objeto. Isso está na página 427. Então, assim, essa não vacilação da mensagem do Ghost, né, provoca aí algo dessa queda da fantasia do Hamlet, da impossibilidade dele fazer algo com o que seria talvez uma semi-verdade. Né? E a gente sabe que na neurose a vacilação é fundamental. Né? Dali por diante, os ideais desabam e, junto com eles, arruinam-se toda a boa-fé no outro, que pode mover alguém a sustentar alguma aposta na vida, apesar de. Tudo o que parecia boa-fé, fidelidade e voto se provou não apenas falso,
mas revogar. Aí vem uma citação também de Lacan. A anulação absoluta, diferente dessa carência de algo que garantisse, o termo que é garantido é a não-verdade. Essa espécie de revelação, se pode, é possível dizer, da mentira representa o espírito de Hamlet. Nessa condição de sem-fé, não se escutará no seu discurso melancolizado, derrisório e desafiador nenhuma expectativa elevada de reparação, perdão ou redenção. Hamlet, assim como os filhos de Édipo, sofre e arca com as consequências dos crimes de seus pais, porém com uma diferença. Enquanto os dois filhos de Édipo, Eteocles e Polinices, se trucidam sem hesitação pelo trono, permanecendo ambos no crime, Hamlet não consegue levar a cabo seu ato, só consegue executá-lo no momento final, quando expia sua dívida de modo radical, uma castração total, empenhando não apenas uma libra de carne, a dívida simbólica, à maneira de Édipo, mas o corpo inteiro, abandonando para o outro, não qualquer um, como veremos, o trono ao qual teria direito. Né, na neurose, o que se entrega é a libra de carne. O que Édipo fez foi furar os olhos e, com isso, se tornar um cego andando pelo mundo, que era como ele estava até então, né? Cego em relação à sua própria história. Édipo, ele faz isso no corpo dele. Ele se entrega totalmente à morte. E esse é, talvez, o momento único de algo, de um desejo no Hamlet. Se, por um lado, o mito de Édipo é o ponto de convergência das abordagens de Freud e Lacan, na tentativa de solucionar o problema central da peça, que é a demora de Hamlet em realizar o ato de vingança, a dissimetria das abordagens entre um e outro diz respeito essencialmente à posição de Hamlet diante da castração. Freud supõe Hamlet como um sujeito neurótico, portanto castrado. Logo, sua inibição em realizar a tarefa revelaria que a operação de recalcamento está em vigor, impedindo o desvelamento e realização do desejo edípico inconsciente. Incesto de um lado, desejo de vingança e morte do genitor de outro. Já Lacan interpreta o drama de Hamlet a partir da dialética do ser ou ter o falo, que ele havia explicitado nos 3 tempos do Édipo, no Seminário 5, As Formações do Inconsciente. Se Hamlet procrastina, seu ato é porque ainda se encontra detido no tempo da dialética do ser ou não ser, o falo, tempo anterior à operação de castração. Porém, na interpretação de Hamlet, Lacan aponta uma versão um pouco diferente daquela apresentada por ele nos 3 tempos do Édipo. Com a morte do pai, Hamlet se vê frente a frente com Falo encarnado pelo tio Cláudio. O rei está morto, mas o Falo continua lá, assombrando. Por Cláudio encarnar esse Falo, não se trata de golpear a pessoa dele, mas de algo para além, que faz Hamlet tremer a cada vez que a situação se apresenta a ele. Se Hamlet hesita, é para preservar esse ser fálico, do qual não se quer abrir mão, e, em última instância, preservar o falo da mãe, segurando-se nesse laço narcísico, no qual recusa a castração do outro. Submetido ao campo da demanda, Hamlet encontra-se desviado do seu próprio desejo. O ato só jorra no final, não sem antes ter feito o sacrifício do falo, isto é, não sem ter realizado o desapego de suas exigências narcísicas. É na condição de privado do falo, castrado, portanto, que Hamlet pode realizar seu ato, mas, como sabemos, apenas quando ele estiver sem outra saída. Tal é o seu apego narcísico, ferido de morte e ciente disso. Né? Para ele se ver como castrado, né?
Ele só pode realizar o seu ato, né, quando ele não tem mais saída, né, porque houve o envenenamento da espada, que se o Laertes, que houve um duelo sugerido pelo Cláudio, que colocou veneno na ponta da espada do Laertes, que se com essa espada ele ferisse Hamlet morreria, e se Hamlet ferisse Laertes, ele colocou veneno numa taça para um brinde final. E aí, então, Hamlet morreria. É notável ainda, nesse momento derradeiro, a recuperação dos ideais da boa-fé do outro, que faz Hamlet sustentar uma nova aposta de que nem tudo estava irremediavelmente perdido, nem todos eram podres e corruptos no reino da Dinamarca. Suas últimas palavras foram dedicadas a conceder seu voto agonizante de herdeiro do trono ao valente Fortinbras, um dos nomes de seu alter ego, e a delegar ao fiel Horácio a função de passador do seu discurso, para que sua voz continuasse a ressoar comovendo outros. Aí a fala final de Hamlet: eu estou morto, Horácio, e tu estás vivo. Dá parte a meu respeito e sobre minha causa aos que não a conhecem. Deus, Horácio, meu nome ficará manchado se tudo o que ocorreu continuar ignorado. Predigo que a escolha irá a Fortinbras. Meu voto agonizante recai sobre ele. Conte-lhe tudo e os fatos, grandes ou pequenos, que terminaram aqui. E o resto é silêncio. Vamos às perguntas, observações. Agora, Alexandre, você pode abrir o chat para as pessoas que quiserem colocar alguma observação lá. Quem quiser pode levantar a mão, mas eu digo aqui que eu não estou vendo todos, porque a minha tela não permite. Se você não está vendo, eu acho que fui eu a primeira que levantei a mão. Foi sim, Pode Tereza. falar, Tereza. Posso falar, então? Poxa, Helena, eu fico encantada ao pé da letra mesmo, assim, extasiada com esse trabalho que você fez. Porque, na verdade, você tomou toda a psicanálise, né? Perseguindo Freud, perseguida por Freud, mas você pegou toda a psicanálise. Você pegou a questão do luto, você pegou a questão do objeto, você pegou a questão da identificação, e como sempre, o Freud nos disse, o artista precede o psicanalista. E o Shakespeare me parece que foi muito generoso, ou então o Freud gostou muito de mamar no Shakespeare, porque deu nas obras dele quase que toda a inspiração, né, que Freud precisava para teorizar o que ele estava inventando. Bom, então, primeiro quero dizer assim, do esforço enorme. Agora, eu, né, como tenho essa mania, essa via, eu fiquei querendo te colocar uma questão, não foi o lado que você explorou todos os lados, mas essa questão dessa relação narcísica, né, do Shakespeare, do Hamlet com a mãe, se o desejo da mãe não estava referido ao Augusta, né, enfim, como a gente sabe, estava referido ao cunhado, me parece que sim, na obra nada diz ao contrário, ela queria, né, casar com o cunhado. Por que esse cunhado não funcionou, né, como uma barreira, uma interdição, né, a esse desejo da mãe? Eu posso falar já logo? Acho que é melhor, né? Poxa, seria ótimo. Para mim, assim, o que fica claro ali, né, é que o Cláudio tinha uma posição de vilão.
ele não poderia chegar e fazer esse corte, porque ele era já previamente muito mal visto pela sociedade de modo geral e por Hamlet de modo especial. E o que fica ali nas entrelinhas é que o grande móvel da Gertrudes era o sexo. E Freud diz isso, o E não é Hamlet diz isso para ela. claro. Exatamente. Hamlet diz isso para ela, né? É que quando a gente. E ele inclusive, diz de uma maneira até meio chula, entendeu? Assim, Grosseira. grosseira, né? E a respeito do que você falou, né? Assim, retomando esse seminário, que é um seminário que nós trabalhamos, nós fizemos um cartel. E eu tinha uma questão sempre que eu falava, a escola não traz produção de cartel para as transmissões, né? E eu falava isso muito. Porque eu acho que eu tinha uma expectativa, né? Porque tudo de algum modo, vem dos cartéis, né? Mas eu tinha uma expectativa, assim, de pegar um negocinho e trabalhar e trazer. E no final é isso que eu estou fazendo, entendeu? E aí, quando eu voltei a isso, a esse seminário, nossa, está sendo uma delícia, porque tem muita anotação do nosso cartel, entendeu? As margens ali. Então, isso ajudou muito também, porque aí eu ia rememorando coisas, porque eu anoto muito, né? Então, foi muito legal também reler Hamlet, foi muito legal, porque eu tinha relido para aquele cartel, enfim, deixar o pessoal falar. Obrigada. Obrigada a você, Tereza. Helena, Oi. olha só, é, você, numa passagem da sua exposição, que foi muito boa, diga-se de passagem, você fala, né, de uma questão que eu acho que é importante, porque muitas pessoas fazem essa aproximação do Hamlet à questão da neurose obsessiva. Mas, na verdade, o Lacan, quando ele trabalha o Hamlet, o que ele quer justamente dizer é dessa configuração da estrutura do desejo. Então, na verdade, não se trata da gente pensar nem da neurose obsessiva, nem da histeria, mas da própria estrutura da fantasia. É isso que Lacan pretendeu quando ele trouxe esse personagem do Shakespeare tão caro, né, para nós estudarmos, para nós pensarmos, não só a questão do desejo enquanto tal, mas a estrutura do sonho também. Eu, numa ciranda de psicanálise, eu fiz uma conferência sobre o Hamlet, que eu não sei onde está na escola. Eu trabalhei toda a obra do Shakespeare, mas toda a obra do Shakespeare, toda a, digamos assim, esse sonho que é a escrita do Shakespeare, baseado, né, mais especificamente no Hamlet. Você que está estudando, talvez fosse interessante você ler. Eu não sei se isso está na escola, onde está, mas eu devo ter esse texto comigo, nos meus arquivos, eu posso te passar. Mas eu acho que esse seminário, né, o seminário 6, é um seminário muito importante, porque ele dá, na verdade, não só a estrutura do desejo, mas ele traz elementos, e o Lacan se serve do Hamlet para falar sobre isso, ele traz os elementos básicos para a gente pensar a estrutura do que é o desejo. É isso que vai interessar. Então, assim, isso até é bem claro, eu acho, nesse seminário, né? E como ele trabalha isso, né? E a fantasia, como a fantasia, de algum modo, sustenta isso do desejo, né? Então, eu isso. acho assim
eu vi tanta coisa, revi tanta coisa, porque a gente tinha lido mesmo esse capítulo todo, que eu estou até na dúvida com relação a como eu vou continuar aqui esse grupo de trabalho, porque eu pretendia passar para o desejo do psicanalista, mas eu tive vontade de voltar e parar um pouco mais em cada uma das coisas, que eu acho que vai ser melhor. Então, eu estou pensando nisso. Exatamente para que fique mais claro, até para mim, isso é muito claro ali, né? Que o que ele aborda mesmo é a questão, a interrogação desde o começo é saber da castração, né? De uma certa maneira rever esse ponto a partir de Hamlet. E aí, porque a castração é aquilo que nos permite ir para a vida, né? Portando o nosso desejo que se inscreveu antes e fazer algo com a vida. Então, aí o Lacan vai ali por todas essas etapas, digamos, por todas essas importantes estruturas que nos sustentam na vida, né? Então, eu achei que é muito, muito importante. E é bem claro isso para mim, assim, que ali ele está falando o tempo todo da fantasia e do desejo, e querendo saber da castração. O que, que aconteceu que Hamlet não consegue fazer isso? Olha só, gente, a gente está 19h19. A gente tem que fazer um intervalinho. Quem mais que vai falar? Agostinho, quer falar? Não? Tá, fala depois. Alguém mais quer falar? Que a gente faz o nosso intervalinho aí. Tem 11 minutos. Márcia, não quer falar? Tá cheio de gente com a câmera desligada. Dessa vez eu não pude ver, não pude ficar reclamando. Eu acho Então, importante gente, fazer o intervalo, Helena. Você trouxe não, coisas pois é, vamos muito fazer. densas, né? Muito Sim, importantes para a gente, né? não, tem que fazer um intervalo, sim. E É, a gente tem 10 minutos, tá, gente? vamos Nem lá. precisa Até sair. A lá. gente vai continuar. Beijo. Mesmo link. Beijo.